Olá, eu sou o professor Pedro, da Matemática Aplicada da USP, e, e essa aula agora é dedicada a gente tentar entender como é que o computador representa os números em geral, e em particular para a gente poder discutir a questão de aritmética de ponto flutuante, tá? Que é como o computador representa números decimais em geral, tá? Ou uma aproximação do que seriam os nossos números reais. Ah, então, para começar, a gente precisa. Vamos começar. Primeiro a gente vai discutir um pouco de números inteiros, para depois a gente ir para aritmética de ponto flutuante em si, tá? Como é que eu vou preparar essa aula? Então, primeiro eu vou fazer uma parte teórica com alguns exemplinhos, e aí depois eu vou fazer uma parte em Python mostrando algumas características que a gente tem que tomar cuidado em Python quando a gente está pensando em aritmética de ponto flutuante. Tá? Então, para começar, a gente tem que pensar que o computador, ele é formado por um conjunto de transistores, certo? E os transistores, eles só representam zeros e uns, né? Então, eles estão sujeitos ao sistema binário de representação, tá? O que significa isso? Ele consegue representar um número como sendo, sabe, 0, 1, 0, 1, que significa o quê? Um transistor está desativado, está com a chave desligada, um está ligado, um desligado e um ligado. E aí, o que esses números vão representar do ponto de vista de representação numérica? Bom, esse último termo aqui, a gente vai ser. Bom, a gente vai usar a base 2, então isso aqui, para a gente vai enxergar ele como sendo 1 vezes 2 elevado a zero. Esse cara aqui, a gente vai enxergar como zero vezes 2 elevado a um, tá? Dependendo da posição. Essa é a posição zero, posição um, posição 2, posição 3. Então, esse termo aqui vai ser 1 vezes 2 elevado a 2, e esse último termo vai ser 0 vezes 2 elevado ao cubo. E a representação para passar para decimal, basta somar isso aqui, e a gente vai ter nesse caso aqui 1 mais 4, então isso aqui é a representação do número 5 em decimal. Tá? Então esse é o clássico que a gente aprende no ensino médio de representação binária. É, e a gente pode fazer essa construção, passar daqui para cá, dividindo por 2 e vendo os restos, tá? Ou fazer essa composição do binário para o decimal, simplesmente vendo que cada uma das componentes do binário, a gente tem que multiplicar ele 1 vezes a posição do bit, 2 elevado à posição do bit, tá? Então, cada uma dessas caixinhas que estão aqui, a gente chama de bits, tá? E a gente vai ter que juntar esses bits para fazer representações é, numéricas. Tá? Então vamos começar a ver como é que a gente faz uma representação, por exemplo. Bom, já começamos a ver um pouco, mas vamos ver agora com mais detalhes como é que a gente faz uma representação de inteiros, números inteiros. Tá? Então isso aqui é sistema binário, então vamos dar uma olhadinha agora nos números inteiros. Então, suponha que eu tenha um computador, tá, com 5 bits. Os computadores de hoje, a gente costuma trabalhar com 64 bits, vão ser 32 ou 64 bits, mas em geral a maioria dos computadores de hoje trabalham com 64 bits. Mas eu vou usar 5 só porque fica mais fácil de ilustrar. Mas você pode estender isso para 32 bits e a gente já discute a questão de como é que ficaria com 32 bits. Por hora, vamos pensar que a gente tem esses 5 bits, certo? Então, é como se a gente tivesse caixinhas aqui com 5 espacinhos para eu escrever zeros, zeros e uns. Tá? Essa primeira caixinha que está aqui, a gente vai usar para o sinal. E aí a gente convenciona. O mais vai ser 1 e o menos vai ser 0 ou o contrário. Tá? Não importa muito a convenção que a gente vai usar. E aí aqui esses outros são usados para os dígitos em si. Então, por exemplo, nos transistores isso vai ficar representado aqui como sendo o número 5 em decimal. Tá?
Então esse seria o número 5 que a gente viu antes em decimal. Agora, a questão mais interessante e importante para a gente num curso de métodos numéricos, tá, é a gente saber as limitações desse tipo de representação. Tá? Então, em particular, nesse nosso computador com 5 bits, qual que é o maior número que a gente consegue representar? Bom, o maior número que a gente consegue representar é se eu colocar aqui 1, 1, 1, 1, que seria o quê? Vai ser 1 mais 2 mais 4 mais 8, que dá o número 15. Tá? Como é que eu sei que isso aqui dá o número 15? Uma das formas é olhar a base, aqui é 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, e esse 15 nada mais é do que 2 a quarta menos 1. Tá? Então, na verdade, se eu tiver aqui n bits nessa parte, eu sei que eu consigo representar até 2n menos 1. É o número que eu consigo representar. Tá? A gente já vai ver isso em casos mais gerais, mas já estou adiantando aqui um pouco essa ideia. Então, a pergunta que fica é, bom, se eu só consigo representar até o número 15, o que acontece, por exemplo, se eu tentar fazer 8 mais 8 nesse computador? Tá? Então, o que seria isso? Eu estaria somando o número 1000, tá? Em binário, né? Então, isso aqui em binário, só para a gente não ter erro, em binário com o número 1000 em binário, tá? Então, isso aqui ele não vai saber fazer essa conta. Ela deveria dar 16, mas 16 não é representado no nosso computador. Então, isso aqui vai dar o que a gente chama de overflow. Opa. Overflow, tá? O que significa? Estourou, tá? Estourou. Não consigo mais representar esse número. Tá? Então é quando aparece, por exemplo, inf ou dá algum erro quando você está processando alguma conta e aparece um erro mesmo de conta. Tá? Ok. E se eu fizer contas negativas, vai acontecer a mesma coisa. Lembrando que aqui 15 é o número positivo maior que eu consigo representar. Então, na verdade, com esses 5 bits eu consigo representar. Então, representação de menos 15 até 15. Tá? Por quê? Porque eu tenho controle do sinal e eu consigo fazer isso aqui. Tá? Então, se eu estiver fazendo 8 menos 8, tá ok, ele sabe fazer essa conta. Tá? Se eu fizer aqui trocar por menos, tá ok. Tá? Agora, se eu estiver fazendo menos 8, que daria o menos 16, isso aqui vai dar overflow. Tá? Eu não consigo fazer essa conta aqui, porque de novo estourou o nosso limite de representação. Tá bom, mas nossos computadores têm muito mais que 5 bits. Se tivesse só 5 bits, seria bem inútil o nosso computador. Então, nossos computadores têm pelo menos 32 bits. Então, vamos ver o que acontece se eu tiver 32 bits. Tá? Que significa que eu tenho 32 espacinhos aqui para guardar informações. Um desses espacinhos serve para guardar o sinal. Tá? Então, me sobraram 1 bit para o sinal e 31 bits para os números em si, tá? Para a parte numeral. Ok. Então, isso significa que eu consigo representar desde menos 2 elevado a 31 menos 1, por em parênteses para não... que esse é o número inteiro que a gente vai pegar, até 2 elevado a 31 menos 1. Tá? Essa é a representação que eu consigo fazer com 64 bits. Tá? Isso é o que a gente chama de um signed integer. E isso foi padronizado há décadas atrás como sendo o padrão IEEE
754. Tá? Essa padronização para inteiros ela é mais simples, é exatamente isso que eu descrevi aqui. A gente vai ver que para ponto flutuante essa padronização é um pouquinho mais complicada. O que significa IEEE? É o International Electric and Electronic Engineering Association, né? Quer dizer, é a associação que controla, que de certa forma regula a parte de padronização de recursos computacionais e hardwares e coisas assim. Tá? Então eu consigo fazer uma representação desse número até esse número. Quanto que é esse número aproximadamente? Tá? Esse número está da ordem de, deixa eu só pegar aqui minha cola aqui, porque eu sempre esqueço isso aqui, milhares, milhões, tá em torno de 2 bilhões. Tá? Então não é lá um número tão grande assim. Né? Então com 64 bits isso já cresce bastante, que é o que a gente tem de representação hoje em dia nos computadores. Tá bom? Ok. Mas a gente gostaria de poder representar números que não são inteiros. Tá? A gente gostaria de poder representar números que são. Eu gostaria de representar, por exemplo, números reais. Tá? Eu gostaria de poder representar π, e, raiz de 2, sei lá. Só que eu não consigo, tá? Então, quer dizer, a representação desses números exigiria um número infinito de bits, tá? Então eu vou ter que fazer aproximações usando um número finito com um número finito de termos, tá? Não tem jeito. O computador ele só trabalha com aritmética finita. Não tem jeito. Então eu preciso ser capaz de trabalhar ao mesmo tempo com números pequenos e com números grandes. É, e eu preciso ter alguma forma de representação dos decimais que seja adequada para a gente colocar nos computadores. Tá? E é daí que surge essa noção de aritmética de ponto flutuante. Tá? O que significa o ponto flutuante? Quer dizer, a gente vai de fato deslocar o ponto, o decimal, é, ao longo dos números para ter uma representação padronizada dentro do nosso sistema computacional. Tá? Então vamos ver um pouco de detalhe de como é que funciona o padrão de representação. Então primeiro a gente tem que colocar todos os números em notação científica. Tá? Então, todo o nosso número ele vai ser representado da seguinte forma. Ele vai ter sempre um bit aqui para representar um sinal. Aqui pode ser um bit mesmo. Aí eu imagino que exista um zero, vírgula aqui. Tá? Isso aqui eu não preciso guardar isso, é só uma coisa artificial. E eu vou ter um bloquinho onde eu vou guardar dígitos. Tá? Então seria 0, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito, quinto dígito, até o dígito t. Tá? Cada dígito, como isso aqui eu estou em base decimal, isso aqui são vários bits. Tá? A gente já vai discutir quantos bits a gente vai pôr aqui, tá? Mas cada dígito vai representar vários bits. E eu vou pôr vários bits aqui para representar mais ou menos 0, alguma coisa. Esse bloco aqui é o que a gente chama de uma mantissa. Tá? Tá bom, mas se eu só tivesse isso como número, eu só conseguiria representar números menores do que 1, certo? Então o que a gente faz é pegar, assume que a gente pode multiplicar isso por uma base b, tá? Elevado a um certo expoente. Tá? Expoente. Que também é formado por um certo conjunto de bits. Ele vai poder ter um sinal e vai ter
dígitos também. E2, E3. Tá? Então, com isso, por exemplo, se o B for 10, eu consigo representar números, enfim, 0,1, e aí eu faço a base aqui 10 elevado a 100. Então, eu consigo representar um número grande e não só números pequenos. Tá? Ou eu consigo representar números menores ainda, quer dizer, 0,00 alguma coisa. Tá? Então, essa representação é bem conveniente em termos de ocupação de espaço, e uma das sacadas dele é não guardar zeros que não sejam relevantes, quer dizer, zeros à esquerda ou à direita. Tá? Quer dizer, à direita eu até acabo podendo guardar, mas à esquerda eu não guardo. Tá, tá bom, então vamos pegar um exemplo simplesinho disso. Então, sei lá, se eu tiver um exemplo aqui, se eu tiver o número 1,372, como é que é a representação disso nesse sistema? Ia ficar mais no primeiro bit, 0, aí vai ficar aqui na nossa caixinha, vai ficar 1, 3, 7. Opa, desculpa. Vou fazer a caixinha aqui de novo. 1, 3, 7, 2, tá? 1, 3, 7, 2 vezes, eu vou escolher uma base 10. 10 elevado no expoente vai ficar mais 1. Então, nessa outra caixinha aqui. Tá? Por quê? Porque se eu multiplicar isso aqui por 10, vai dar exatamente o número que a gente quer. Então aqui eu precisei usar 4 dígitos para representar esse número. Tá bom? Então, toda vez que eu tenho um número, eu vou precisar representar dessa forma para poder conseguir interpretar o que está acontecendo é, do ponto de vista computacional. A dúvida que fica agora é que, bom, lembra, para cada número inteiro, eu preciso ter uma representação em bloquinhos com bits. Então, aqui a gente colocou dígitos, tá? Mas a questão agora é como é que eu traduzo esses dígitos para para binário, tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente faz. Então, a primeira coisa é que isso é uma coisa que precisa ser definida conforme um padrão. Tá? Então, o padrão que a gente costuma usar é, novamente, o IEEE 754. É o padrão internacional de representação numérica de aritmética de ponto flutuante, que é da década de 80, tá? Mas que persiste até hoje. Tá? E que é chamado o padrão, nesse caso, de float em precisão simples. A gente vai discutir aqui. Precisão simples. Simples. Que é com 32 bits. Tá? Com precisão dupla significa que a gente vai usar 64 bits. E eu posso ter precisão quádrupla que usa 128, mas eu tenho que tomar algum cuidado, porque eu tenho que saber se o meu processador sabe lidar ou não com qual precisão. Então, os processadores mais antigos, tá, de 2000 por aí, sabiam lidar com fazer conta com 32 bits. Então, ele pegava 32 bits e somava 32 bits e fazia aritmética, soma, produto, multiplicação com 32 bits. Os computadores atuais sabem fazer conta com 64 bits. Tá? Então eu consigo pegar um número com 64 bits, um outro com 64 bits e fazer operações, multiplicação, soma, divisão, coisas assim. Isso é inerente ao processador mesmo. Tá? Agora, se eu quiser usar a precisão quádrupla, 128 bits, o nosso processador comum não sabe fazer essa conta. Então ele vai ter que pegar esse número de 128 bits, partir em dois blocos de 64 e fazer uma conta mais complicada para conseguir fazer, por exemplo, uma soma de dois números em 128 bits. Tá? Então isso demora muito mais para o computador fazer essa conta. Agora, em precisão simples ou precisão dupla, o computador já faz isso, ele já sabe fazer isso por padrão hardware mesmo. Tá? Então, como é que é o padrão? O padrão ele é o seguinte: ele vai ter um sinal. Então, aqui tem um bit. Tá? Ele vai ter
23 bits de mantissa. Tá? E ele vai ter, então aqui são 23 bits, e ele vai ter mais 8 bits para o expoente. Esse é o último bloquinho. Tá bom? Então, o que significa 8 bits de expoente? Só para a gente começar a tentar entender. Significa que eu consigo. Lembrando que eu tenho um sinal. Então, aqui lembra que eu tenho. O primeiro bit vai ser um sinal. Tá? E mais 7 bits. Então, o expoente eu consigo representar de menos 2 a 7 menos 1 até 2 a 7 menos 1. Então eu consigo representar de menos 127 até 127. Tá bom? Esses são os meus expoentes. E, e na mantissa? Tá? Esse é o mais chato. Por quê? Porque a grande questão é que 23 bits, a princípio, eu conseguiria representar aqui dentro um número que está da ordem de 2 elevado a 23, certo? Só que a questão é, quando eu estiver fazendo contas com isso, é, algumas dessas contas já vão dar overflow. Então, qual que é a pergunta mais interessante para a gente é qual que é o maior número que eu consigo trabalhar aqui, tal que a faixa, qual que é a maior faixa de números que eu consigo trabalhar aqui, de tal forma que todas as operações dentro dessa faixa, sem estourar essa faixa, a gente estão bem definidas, tá? Então vamos ver aqui. Então, o máximo representável é o número que eu tenho anotadinho aqui, 2 menos 2 vezes menos 23. Isso aqui dá para fazer essa continha, não é muito difícil, tá? A 127, tá? Que é algo em decimal, perto de 3,4 vezes 10 a 38, tá? Isso eu estou pensando, quer dizer, esquece que aqui tem um 0, eu estou pensando só aqui como um número inteiro, tá? Então esse é o número máximo representável de forma a permitir que eu consiga fazer contas adequadas com isso, tá? Em representação decimal. Tá bom. Então esse é o tipo de número que eu vou colocar aqui dentro. O que significa isso na prática? Na prática significa que eu consigo, com esses 23 bits, eu consigo manter boa representação decimal até 7 dígitos. Tá? Então, se eu voltar aqui e olhar esse número de dígitos aqui, é claro que eu consigo representar números com 23 bits maiores do que 7 dígitos aqui. Tá? Mas qual que é o número de dígitos para os quais eu consigo fazer operações com 7 dígitos e essas operações continuam sendo bem definidas com 7 dígitos? Tá? Desculpa, qual é o número de dígitos que eu consigo fazer operações sem perder precisão nesse certo número de dígitos, tá? Então a resposta é que com 32 bits, o número de dígitos que eu consigo representar bem é 7. Tá? Então, o que significa é que se eu começar a tentar representar números com mais de 7 dígitos, esse sétimo dígito já vai sofrer efeitos de truncamento ou arredondamento pelo computador. Quer dizer, ele não vai estar necessariamente bem representado. Tá? Isso é o que a gente denomina como a quantidade de algarismos significativos.
Tá? Isso é uma simplificação matemática para a gente conseguir interpretar, para a gente não ter que ficar pensando em bits. Então a gente fala, tem um tal número. Em aritmética de ponto flutuante, quantos algarismos significativos a gente tem? Tá? Na prática, isso deveria ser feito olhando certinho como é que é a representação em bits do que está acontecendo com o número. Tá? Mas a gente consegue olhar isso olhando esse número de dígitos aqui que eu consigo representar. Tá? E aí, adicionado a isso, eu tenho alguns elementos especiais nesse padrão, que é o NaN, not a number, que é um elemento que acontece quando apareceu alguma coisa que eu tentei representar dessa forma e não consegui. E aí ele falou, não consegui, isso aqui não é um número. Tá? Eu vou ter o mais ou menos infinito, que é quando eu não consigo mais representar. Quando eu estourei esse expoente, por exemplo, eu vou ter representações de mais ou menos infinito. E eu tenho que tomar um pouco de cuidado que eu tenho mais ou menos zero. Tá? Como é que eu sei quem que é o mais e quem que é o menos? Por exemplo, se eu fizer 1 dividido por mais infinito, isso vai dar zero. Se eu fizer 1 dividido por menos infinito, isso vai dar menos zero. Tá? Então tem algumas questões nesse padrão que estão definidas. Né? São regras mesmo, definidas para acontecerem sempre da mesma forma, para ficar padronizado. Tá bom. E se eu fizer mais infinito vezes zero, mais zero, o que ele tem que dar? Bom, o padrão define que ele tem que dar um not a number, tá? Ele tem que falar que ele não sabe fazer essa conta. Então tem algumas coisas que estão pré-definidas nesse sistema de, de representação numérica do computador. Tá bom? Ok. A forma com que a gente costuma trabalhar com isso, então, quando a gente quer simular, então, agora é uma questão mais de simulação. Simulação de computador. Tá? Então a gente quer simular o que o computador está fazendo, só que no papel. Tá? Então, quando a gente quer simular, a gente assume que o computador vai fazer uma de duas operações. Ou que ele vai fazer o arredondamento. Tá? E o que significa isso? Se ele tem um computador com T algarismos significativos, o dígito T mais 1 é arredondado, é usado para arredondar, para arredondar o dígito T. O que significa isso? Bom, se o dt mais 1 for maior ou igual que 5, então isso implica que eu pego o dígito t e somo 1. Se o dígito t mais 1 for entre 0 e 5, então o dígito t permanece da forma como ele está. Tá? Então, quer dizer, se o próximo dígito seria maior do que 5, maior ou igual que 5, eu arredondo o anterior, tá? Para capturar isso. Então, lembrando que o computador, a representação, esses algarismos significativos, ele faz conta com 7 dígitos aqui, mas ele consegue representar números com um pouquinho mais de dígitos, tá? É só porque eu não confio nas contas. Então, ele tem o 8º dígito aqui que ele pode usar para fazer arredondamentos, tá? Então esse é o mecanismo de arredondamento e a gente tem um de truncamento. Tá? Que significa o quê? Ignora dt mais 1, dt mais 2, etc. Tá? Ele simplesmente mata tudo que tem além da quantidade de dígitos de algarismos significativos. Tá? Então, T aqui para a gente é nosso algarismos significativos.
Tá bom. Então isso acredito que deva dar uma noção para vocês do que é a aritmética de ponto flutuante, certo? E só fazer um exemplinho bem simples assim, quer dizer, se a gente pegar agora um número π, 3,14, quer dizer, uma aproximação de π aqui, 14, 15, 92, 65, tá? E aí uma pergunta seria, digamos que eu tenho um computador que consegue representar 5 algarismos significativos. Tá? Então ele tem sei lá quantos bits, uns 12 bits, alguma coisa assim, de tal forma que ele consegue representar, deve ser mais de 12 bits, tá? Estou chutando aqui, que ele consegue representar 5 algarismos significativos. Então se esse computador trabalhasse com aritmética com truncamento, tá? Como é que ia ficar esse número π no computador, tá? Então isso aqui vai adiante aqui. Então como é que ficaria esse π? Esse π ia ficar o quê? 0,31415. E se ele trabalha com truncamento, acabou aqui. Vezes 10 elevado a 1. Tá? Então o computador ia guardar esses bits aqui e esse bit aqui. Tá? Tá. E se eu estivesse trabalhando com arredondamento, então isso aqui vai ficar 3,3141. Agora, aqui seria 5. Só que o próximo dígito é 9. Só que eu só tenho 5 dígitos que eu posso guardar. Então eu não vou conseguir guardar esse 9 aqui, tá? Então esse 9 vai empurrar algo a acontecer de arredondamento nesse 5. Então, em particular, como ele é maior ou igual que 5, eu apago isso aqui e isso aqui vira 6. E esse ficaria o π nesse computador. Então a representação do π nesse computador ficaria dessa forma. Tá bom. Ah, mas e daí? Caramba, isso aí não é tão relevante para mim, né? Quer dizer, para que isso me importa? O que importa isso é porque isso começa a furar algumas regras da matemática, tá? Então, uma das coisas que a gente vai ver é que, bom, a aritmética de ponto flutuante vai ter algumas propriedades. Não, propriedades. Então, uma das primeiras propriedades é que ela é não associativa. O que significa isso? Se eu fizer A mais B e depois somar com C, isso não necessariamente é igual a A mais B mais C. Tá? Então vamos considerar um computador com 3 algarismos significativos. Só com um exemplo, a base 10, tá? E arredondamento, tá? Isso é o nosso computador, tá? E vamos tentar fazer a seguinte conta, ó. 4,26 mais 9,24 e eu quero somar isso com 5,04, tá? Então, primeiro, todos os números estão bem representados aqui? Então, todos estão com 3 algarismos significativos. Não estão na notação científica, mas eu já consigo ver aqui que eles estão bem representados, tá? Se eu fizer essa conta, eu vou ter 13,5 certinho, né? E aí agora eu preciso somar isso com 5,04. Então, se eu fizer agora esta conta aqui, eu vou ter 18,54. Opa! Aqui eu estou precisando de 4 dígitos. Então, eu não posso representar esse aqui, tá? Então, esse número aqui vai ser arredondado no computador por 18,5. Tá bom? Tá, agora se eu fizer a conta na outra ordem, se eu fizer agora a conta 4,26 mais
9,24 mais 5,04. Então, se eu fizer primeiro esse pedaço da conta, vamos ver o que vai dar aqui. Então, aqui já vai dar 14,28. Opa, mas isso aqui eu não consigo representar, tá? Porque eu já tenho 4 algarismos significativos e eu tenho um 8 aqui. Então, isso aqui vai ser arredondado para 14,2. Desculpa, 14,3, porque o 8 aqui é maior ou igual a 5. Tá? E agora eu preciso somar isso com 4,26. Se eu somar isso aqui, agora o que vai dar? 18,29? É isso? Não, desculpa. É isso, 29. Tá? Só que isso aqui eu não consigo. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Não, desculpa, 56. Opa, eu tô me enrolando aqui. 56, tá? É, Só que isso aqui está com 4 algarismos significativos, eu também não consigo representar. Então, isso aqui tá fora, eu vou ter que arredondar e vou arredondar para cima. Então, esse número vai ser 18,6, tá? E aí que aparecem as diferenças. Se eu olhar aqui isto e isto, estão diferentes. Então, é isso que o computador vai devolver. Ou isso que o computador vai devolver se eu escrever de um jeito ou de outro. Tá? Então, ela é não associativa à aritmética de ponto flutuante. Tá bom? Além de não associativa, ela é também não distributiva. O que significa isso? Significa que se eu fizer A vezes B e depois multiplicar por C, isso não necessariamente é igual a eu fazer A vezes B vezes C. Fazer o B vezes C e depois fazer por A. Tá? Então, deixa aqui como exemplo para vocês brincarem, por exemplo, experimentarem fazer essa conta aqui, 0,123, no mesmo computador de antes, tá? Dividido por 7,97 vezes 84,9. Tá? Fazer desse jeito e verificar que se eu fizer, como é que isso se compara com se eu fizer a conta agora do outro jeito. 0,123 vezes 84,9. Fazer primeiro esse bloco e depois dividir por 7,97. Certo? Então verifiquem isso como exercício aí para ver se isso aí faz sentido ou não. Tá? Isso aqui vai ser bastante importante. Por quê? Porque eu vou ter uma questão de acúmulo de erros no computador. Tá? Que é muito importante. Tá? Isso vai acontecer principalmente quando eu faço, por exemplo, divisão de números pequenos por números pequenos. Então eu tenho que tomar bastante cuidado quando eu faço divisão de números pequenos por números pequenos, porque eu mudo a ordem de grandeza do resultado. Isso pode dar grandes acúmulos de erros de arredondamento. Quando eu faço multiplicações de números pequenos com números grandes, tá? Isso aqui vai dar um número a princípio normal, mas eu tenho uma coisa muito pequena que está no limite de representação, um número grande que está no limite de representação. Então esse é o tipo de caso que eu posso ter problema, tá? Ou quando, por exemplo, eu somo muitos termos. Eu tenho que tomar bastante cuidado, tá? Uh, Tá, mas e daí? Por que que isso é interessante no curso de métodos numéricos? Então, a questão é que num curso de métodos numéricos a gente precisa estar atento a isso e algumas das coisas que a gente vai fazer dentro dos algoritmos que a gente vai desenvolver precisam levar em conta esse tipo de erro, de acúmulo de erro, tá? Então, bom, um dos que a gente vai discutir mais para frente é o pivotamento quando a gente for fazer resolução de sistemas lineares. Mas tem outras coisas que são interessantes, por exemplo, como que eu somo vários números
Existem jeitos da gente minimizar erros de arredondamento, por exemplo, que acontece, e existem algoritmos para a gente conseguir reduzir a quantidade de erros que podem aparecer por conta desse tipo de fenômeno de arredondamento. Tá? Bom, então agora vamos dar uma olhadinha em Python mesmo, como é que isso funciona. Então eu coloquei aqui no GitHub, onde eu tenho colocado as coisas do curso, então Pedro S. Peixoto /métodos numéricos, tá? Esse é o endereço. Tá? E eu criei aqui um Jupyter Notebook com aritmética de ponto flutuante para a gente dar uma olhadinha. Então já está aqui do lado. Tem algumas referências aqui, mas são bem bobinhas essas referências, não tem nada de especial. E aqui tem o padrão IEEE 754, que é o que é interessante, vale a pena vocês darem uma olhada, porque tem todos os tamanhos importantes para a gente. Tá? Eu vou carregar essas duas bibliotecas, daqui a pouco fica claro por quê, mas por enquanto não é relevante. Então vou fazer uma conta simples, eu vou pegar aqui 10, 01, 02, vou somar aqui o B e o C, então aqui vai dar 0,3, tá? 3 décimos, e aí eu vou multiplicar por 10, isso aqui deveria dar 3, certo? E aqui, só que aqui eu vou fazer a conta de um outro jeito, tá? E aí quando eu pego o R1 igual a R2, pergunto para o Python, é igual R1 ou igual a R2? Falso, tá? Ele está falando, olha, desculpa, não é igual. E se eu imprimo eles, eu vejo exatamente o tipo de efeito que a gente estava discutindo. Quer dizer, o 3 no R2 ficou bem representado, quer dizer, ele deu, de fato, a hora que eu fiz 10 vezes 0,1, ele deu 1. Aqui 0,2 vezes 10, ele deu 2, e aí somou 2 mais 1, deu 3. Agora, quando eu fiz aqui e deu 0,3, e depois eu fiz 0,3 vezes 10, ele se enrolou para fazer. Teve um erro quando ele fez a aproximação por binário, ele teve um errinho da ordem de quanto? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e tem mais esse, 16. Tá? O erro que ele cometeu está na 17º algarismo significativo. Tá? Isso é o padrão de precisão dupla, que é o que Python usa. Então, em precisão dupla, a gente costuma confiar até 15 ou 16 algarismos significativos. A partir disso, para a gente já considera que ele está mostrando lixo para a gente. Tá? Então, para a gente, o jeito que eu enxergo esse número é como sendo 3. Isso é 3 para mim. Tá? Por quê? Porque isso aqui está fora da representação plausível na aritmética de precisão dupla, com 64 bits. Tá? Mas na hora que fazer essa conta, ele cometeu esse erro e tem esse erro que ele está apresentando para a gente aqui. Tá? Então isso já é um dos exemplos de que essa matemática ela fura no computador. Quer dizer, aquilo que a gente conhece como matemática, a gente tem que tomar cuidado no computador. A coisa vai mais além. Tá? Então, por exemplo, se eu perguntar 0,2 mais 0,2 mais 0,2 dá 0,6, uma conta bem bobinha, falso. Não é verdade. Tá? Por quê? Vamos ver quanto que dá isso aqui. Ó. Olha só. Se eu tentar fazer 0,2 mais 0,2 mais 0,2, isso aqui vai ser o 0,6, mas vai ter um errinho lá no final da ordem de precisão da nossa aritmética. Tá? Então isso aqui é falso. Agora, esse exemplo aqui é interessante, quer dizer, eu vou somar de 1 até 10, tá? Só que 1 sobre esse valor, tá? Desculpa, eu vou somar 1 sobre 10, 10 vezes. Então, 0,1 mais 0,1 mais 0,1 mais 0,1 mais 0,1. E olha só, ele não dá 1. Tá bom? É claro que se eu fizer o arredondamento do último dígito, eu vou obter o que eu queria, tá? Mas é importante a gente perceber que o Python, assim como qualquer outra linguagem de computação, ele está restrito à forma com que o computador faz as contas. Então, ele não sabe representar números decimais exatamente, ele vai fazer de forma aproximada. Tá? E aí vai incorrer a erros, né? Ele vai ter erros. Então, vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona.
olhando um pouquinho para os binários aqui, tá? Então vamos pegar dois números, 5 e 6 aqui, tá? E vamos fazer representação, vamos dar uma olhada na representação binária dele, só para a gente matar com o que a gente viu agora na teoria, né? Então, se eu coloco o bin do número, ele vai dar a representação binária. Esse 0b é só um flagzinho para dizer que isso vai ser uma representação binária. Posso ignorar esse 0b aqui. E aqui tem a representação do 5, que é o quê? 1, 0, 1. E 1, 1, 0, que seria o 6. Então, lembra, aqui é 1 mais 4. Aqui vai ser 2 mais 4 para chegar lá. Os dois números estão bem representados, certo? Mas se eu tentar fazer uma soma entre eles, 5 mais 6, se eu tiver, por exemplo, num computador que tem só 3 bits, tá? A soma deles já vai dar 11, que é 1, 0, 1, 1, em indução binária, que já não é representado, então ele vai dar overflow. Tá? A sorte, e isso é importante saber, é que Python ele vai usar o conceito de long int, e é um long int bem esperto. Que significa o quê? Que eu sempre consigo. Ele vai fazer uma extensão de precisão à medida que for necessário. Tá? Então ele vai armazenar o 6 e o 5 com uma precisão baixa. Tá? Ele armazenou desse jeito. Ó. Isso é assim que ele armazenou o 5. É assim que ele armazenou o 6. Tá? E quando ele precisar do 11, ele armazena assim. Ele vai usar mais bits. Tá? Então, isso faz com que a representação de inteiros em Python fique bem robusta, quer dizer, vai ser muito difícil enxergar um overflow em Python, tá? Então, inteiro tá suave em Python. Agora, float não. Float a coisa já complica um pouquinho mais, tá? E uma das coisas que a gente pode fazer é consultar o sistema operacional, porque isso tem a ver com o nosso sistema operacional mesmo, tá? E com o nosso processador. Qual que é a máxima representação em termos de float? Então eu vou digitar esse comando sysfloat info max e ele está falando para mim que o maior número que eu consigo representar é esse aqui, 1.79 vezes 10 a 308. É um número bem grande, tá? Mas, sei lá, se eu estiver trabalhando com física quântica ou alguma coisa que envolva quantidades inerentemente muito grandes e eu quero fazer comparação, soma, subtração disso, eu tenho que tomar um certo cuidado, tá? Então vamos ver o que acontece se eu, por exemplo, pedir para ele imprimir esses dois números. Um é 1.72 vezes 10 a 308 e o outro é 1.82 vezes 10 a 308. No primeiro caso, como ele está dentro do passível de ser representado pela aritmética de ponto flutuante, ele vai dar o número. E no segundo, ele fala, olha, desculpa, esse número para mim já é infinito. Tá? Então, no computador, a gente tem uma definição bem clara do que é infinito, diferente da matemática. Quer dizer, o infinito está bem definido para o computador. Tá? E agora, olha que interessante, né? Se eu pegar aqui agora aquele A, que era o. Opa, peraí. Se eu pegar agora aquele A e somar um nele, para gerar um B aqui, tá? Vamos ver o que dá. Então eu somei um nesse número A grandão aqui, tá? Opa, o que aconteceu? Se eu olhar aqui, ó, a representação que está aqui, ele parece idêntico, né? Parece idêntico. E deixa eu ver aqui então. Será? Vou perguntar para o Python. A é igual a B? É verdade. Então ele está falando que, olha, pode pegar esse A, pode somar um, que ainda assim ele vai ser igual ao B. Não, não é possível. O B eu somei um, então B tem que ser maior do que A. Mentira. É igual. Por quê? Porque eu cheguei no limite de representação do sistema. Tá? Então isso é algo que é. De fato, a gente chegou no limite de representação do sistema. Então, com isso, eu fecho essa aula, quer dizer, e o que eu espero que vocês tenham consciência aqui. Então, primeiro, existem limites de representações de números, principalmente de ponto flutuante, quer dizer, o máximo que eu consigo representar, e existem erros inerentes a contas com esses números, que foi o que a gente viu, por exemplo, aqui e aqui. E eu tenho que tomar cuidado com esses erros de arredondamento. Então, esse seria o resumão da aula para a gente tomar cuidado. Tá bom? Então, por hoje é isso aí.